Lucas, capítulo 22, o versículo a partir do 39, diz assim: E saindo, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. No caso aqui é um 11 com Jesus. 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue que caía por terra. Levantando-se em oração ou da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aqueles que acreditam que essa palavra é a verdade, responda com um amém, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos em Cristo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nada do que foi escrito na palavra foi escrito aleatoriamente. Tudo que está na Bíblia tem um motivo. Desde domingo que nós temos apresentado à igreja a agonia de Jesus em cima do monte do Getsemane, mais precisamente no pé do monte, onde havia esse jardim. E quanta coisa nós temos aprendido. Minha esposa hoje estava dizendo para mim, disse: meu filho, eu tenho a certeza que a igreja vai enxergar as doenças emocionais com outros olhos a partir desta semana. A partir dessa semana a igreja vai ver doenças emocionais com muito respeito, com muita seriedade, porque o que está sendo revelado, o que está sendo apresentado é muito forte. Aquele homem Jesus, quão forte Jesus era! Além de tudo, ele era um jovem de 33 anos, era um homem experimentado nos trabalhos, deveria ter um corpo muito atlético, mas agora este homem está em cima, no pé do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, parecendo a pessoa mais frágil do mundo. Estava mais frágil do que uma criança, estava mais frágil do que você possa imaginar, num sofrimento interior tão triste, que quando se aguçou de tal forma, Deus não permitiu que nenhum ser humano pudesse contemplar aquele sofrimento interior, que segundo a palavra que lemos hoje, a agonia era tão forte que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Há uma versão da Bíblia que diz isso, a corrigida, diz grandes gotas de sangue que caíam ao chão. E hoje eu quero trazer uma palavra baseada em dois pensamentos. O primeiro pensamento é esta agonia de Jesus no Getsemane,
e a situação do seu coração, mais precisamente, a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani e a sua agitação cardíaca. Como estava o coração? Eu me refiro ao órgão coração que bate dentro de nós. Perdão. Há de se entender que o coração é o músculo mais forte que existe no ser humano. Não existe nada no ser humano mais forte do que o coração. O coração é mais forte do que o cérebro. O coração é mais forte do que seus braços, do que seus ossos. O coração é mais forte do que qualquer osso, qualquer músculo que você tenha. Aí você pergunta: bispo, por quê? Eu respondo: todos os seus órgãos, todos os seus membros, eles podem descansar e você continua vivo. Descanse seu braço, descanse seus olhos, descanse seu cérebro quando você dormir, descanse suas pernas, seus nervos, mas seu coração não pode descansar. Se você viver 100 anos, ele tem que bater 100 anos. Se você viver 120 anos, ele tem que bater 120 anos. É muito forte, é o motor do corpo humano. É ele quem é responsável por bombardear o sangue que corre nas suas veias. E o seu corpo precisa corresponder com o seu coração. As suas artérias, que nós comumente chamamos de veias, funcionam como turbulações do nosso corpo. O coração bombeia o sangue e as nossas artérias conduzem o sangue ao seu cérebro. E o seu cérebro, através da entrada do sangue, fica oxigenado. E não é apenas ao cérebro, a todo o seu corpo. No dia em que você sentir suas mãos sem tato, é porque seu coração não conseguiu mais levar sangue até lá. Mas o problema pode não estar no coração, pode estar na circulação. E quando nós não tratamos, não zelamos de nossa circulação, aí então nossas veias, nossas artérias são prejudicadas. E aí o nosso coração começa a esforçar-se por levar o sangue a todas as partes do corpo. E muitas vezes não consegue. E quando não consegue, ele continua colocando força. E aquela força que ele bota acima do que é necessário vai desgastando o coração. E daqui a pouco ele fica doentinho. E nós sabemos que quando nós evitamos sal em abundância, nós estamos zelando de nossas artérias. O sal, através do iodo que ele contém, se for em grande proporção, ele pode deixar suas veiazinhas frágeis e elas delatam dentro do corpo. Quando nós evitamos muito óleo, existem uns óleos saudáveis, mas a grande maioria, principalmente esse que você leva para sua casa e compra baratinho, R$3,50, R$4,50, não sei quanto é mais isso aí que nós levamos. Se você consumir em alto grau, e principalmente a margarina, que é a pior coisa que existe para se colocar em termos de gordura, suas veias elas não vão ficar ressecadas como quando você come o sal, elas vão ficar entupidas. Presta atenção na tua pia. Eu estou introduzindo a mensagem. Como é que elas ficam depois de 6 meses você derramando o óleo na sua pia? Ela entope, e você bate e você vê que ficou uma crosta dentro lá. É daquele jeito que ficam as nossas artérias depois de consumido muito óleo. O nosso coração, estou falando do órgão, coração,
ele precisa ser tratado. Mas mesmo que ele seja tratado à base de exercício, à base de uma comida saudável, à base de uma série de coisas, você pode tratar dele do jeito que você quiser, no sentido de alimentação e exercício. Na hora em que ele tem um impacto emocional, ele responde com uma aceleração anormal. Na hora que você tem um medo muito grande, na hora que você tem uma surpresa muito grande, ele responde acelerando dentro de você. E às vezes essa aceleração é tão anormal que você percebe que você começa a suar. É a resposta do seu corpo a um coração batendo com muita força. E então, quando esse coração bate com muita força, a resposta do nosso corpo é um grande suor. Os nossos poros ou buraquinhos que temos no pé de cada fio do nosso cabelo, seja dos braços ou da cabeça, eles se rompem, eles se delatam, e o suor aparece. Você talvez já tenha perguntado: mas eu olho minha pele e não vejo nenhum buraco, de onde vem esse suor? Claro, aconteceu alguma mudança no seu corpo, alguma coisa aconteceu. O seu coração deve ter acelerado com uma surpresa, um medo, um pavor, uma tristeza muito grande, e o coração acelerou e jogou o suor para a sua pele. Na maioria dos casos, quem me ouve diga amém. Quando você suar bastante, na grande maioria dos casos, não se preocupe, dê até glória a Deus, porque é uma defesa do seu corpo. Seu coração acelera normalmente, joga o suor para fora. Quando você prova o suor, ele está salgado. Está dizendo para você que as impurezas do seu corpo foram jogadas fora. Se você e eu formos sábios, nós vamos chegar várias vezes durante o dia debaixo de um chuveiro e tomamos banho com sabão. E ali, aquelas células mortas que estão na nossa pele, provocadas pelo suor que jogou essas células mortas na pele, elas saem e vão pelo ralo, e você tem menos facilidade de adoecer. São informações que Deus nos dá, que está de acordo com a palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando até aqui, diga amém. Jesus estava no Getsêmani. Aquele homem feliz havia terminado de cantar um hino com todos os seus discípulos. Ele estava normal, ele já tinha visto de tudo, e a Bíblia nunca mostra em que ele entrou numa situação dessa. Ele era um homem normal, ele era um homem atlético. Para pegar Jesus era difícil. Você chegava em Cafarnaum, ele estava na Judéia. Chegava na Judéia, ele estava em Samaria. Saía de Samaria, ele estava em Naim. Ele estava em toda parte. Você, para encontrar Jesus, parece nem marcando o horário. Não adiantava nem marcar horário com ele. Nicodemos foi, não foi marcado o horário. Ele foi porque bateu na porta e Jesus estava. Era difícil encontrar Jesus. Ele vivia andando para cima e para baixo. Ele não tinha problema nenhum na vida. Ele não chegou ali naquele local com nenhum problema emocional. Mas quando ele bate ali, vocês já sabem que o diabo estava para tentá-lo. E ele sente que a sua mente começa a ficar diferente. Olhe para mim. Eu estou falando de Jesus. Quem está me ouvindo? Eu não estou falando de Bispo Amaro, fraco. Eu não estou falando de um homem de 45 anos, que não é como um homem de 33. Eu não estou falando de um senhor de 70 anos, de 80 anos. Não, eu estou falando de um jovem de 33 anos. Um homem saudável. Um homem que não teve medo nem de olhar para o Satanás. Um homem que não teve medo de mandar ameaçar Herodes e chamá-lo de raposa na cara. Mas agora ele chega lá no Getsêmani e ele começa a ter uma tristeza tão forte, que o seu coração começa a corresponder de maneira diferenciada. Seu coração começa a bater muito forte. A Bíblia chama esse momento de pavor.
Essa agonia também é chamada de pavor. Ou seja, seu coração está a 1000 por hora. Eu estou exagerando, é claro. Está a 160 por hora. Batia muito forte, 170, 180. E bateu tão forte, que o suor começou a sair pelas suas veias, mas saía com vontade. E eu fico a imaginar uma coisa, pastor Anailton. Eu fico imaginando uma coisa, pastor Cabral. Quando eu vou para a Bíblia e você vai para a Bíblia, no capítulo 18 de São João, e o versículo é 18, não precisam conferir. Diz a palavra de Deus que aquela noite era uma noite de muito frio. As pessoas que estavam ali naquela noite, lá embaixo em Jerusalém, a Bíblia diz que para não morrerem ou não sentirem muito frio, eles acendiam uma fogueira. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção, começa a esquentar a partir daqui. Quando chegaram ali, diz a Bíblia que quando Pedro chega lá, eles já têm feito uma fogueira e têm acendido aquela fogueira. Quem está me ouvindo, diga amém. Eles acenderam aquela fogueira, diz lá, para se aquentarem, porque a noite era de frio terrível. Irmãos, para você acender uma fogueira para se aquentar, é preciso você estar com muito frio. Aí a palavra de Deus diz que Pedro chegou ali, e quando Pedro chegou, diz a palavra de Deus que ele também foi para perto da fogueira, porque a fogueira aquentava Pedro. E a Bíblia diz: Pedro foi para a beira da fogueira para se aquentar. Significa dizer que naquela noite era uma noite de muito frio. Quem me ouve, diga amém. Ninguém suportava estar sem ser perto de uma fogueira, ou bem vestido. Aí vocês sabem muito bem que é difícil, aliás é impossível, em termos naturais, você encontrar uma pessoa suada dia de frio. É difícil, é impossível você encontrar alguém suado dia de frio. Quando você encontra uma pessoa molhada dia de frio, você diz logo: foi algum orvalho que caiu sobre ele, foi um pé d'água que ele pegou no caminho. Mas você nunca encontra alguém em dia de frio, em dia de muito orvalho, para ele dizer: eu estou suado. Daí você já imagina qual era o sofrimento de Jesus. Quem está me ouvindo, glorifique o nome do Santo do Senhor agora. Daí você já sabe qual era o sofrimento do Senhor, que tamanho era aquele nervosismo. Eu estou falando do Jesus homem, eu estou falando do Jesus igual a mim, igual a você, que estava no Getsemane despido do seu atributo de onipotência. A noite estava gelada, mas o nervosismo foi tão grande que começou a sair suor do seu corpo, e o suor saía com vontade, saía sobre o seu corpo. Daqui a pouco não era só mais suor, irmãos, preste muita atenção. Não era um momento muito simples, e nem um pouco simples, era sério, era muito sério. O homem estava suando. Mas meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, se fosse apenas suor, você já iria se admirar. Se o pastor Anailton encontrar alguém dia de chuva, dia de orvalho, dia de frio, dia de frieza, suado, você vai dizer: o que está acontecendo com você? Que você está suando no dia de frio. Porém, se você encontrar alguém mais do que suado, com o corpo todo suado, a roupa de torcer e caiu o suor no chão, você diz: vá ao médico, você está doente, você não está normal. Agora imagina se você encontrasse alguém em dia de frio, às altas horas da noite, já mais de 10 horas da noite, como Jesus, que quando começou a suar, e o seu corpo começou a suar totalmente. Se você encontrasse ele ou qualquer pessoa em noite de frio, além de suado, com o corpo cheio de sangue, quando aquele suor começou a sair do corpo de Jesus, e ele olhou, nem ele mesmo sabia que ia acontecer aquilo com ele. Não foi revelado isso para ele. Naquele momento que Jesus olha o seu sangue, o seu corpo, o seu suor agora começa a cair no chão, e ele começa a perceber que o sangue começa a sair. Quem me ouve, glorifique a Deus. Mas não era somente sangue, não era apenas algumas gotas de sangue. Se você lê onde o pastor Cabral leu e eu li, na tua Bíblia está dizendo que eram grandes gotas de sangue. Repete isso: grandes gotas de sangue. Diga isso mais uma vez:
Se você examinar no original da Bíblia, pastor Cabral, pastor Anailton, se você analisar, presbítero Zezinho, irmã Erilânia, essa palavra no original, grandes gotas de sangue, a palavra no original diz assim: e ele em agonia, e ele estando em agonia, orava, e o seu suor se transformou em crombi, que essa é uma palavra grega para descrever porções de sangue. No original a palavra crombi significa grandes gotas de sangue coaguladas, poços de sangue coagulados. Não eram gotinhas, era combri, era cobrir, era porções de sangue, eram poços de sangue, não era pouco sangue. Quando diz que ela cai ao chão, significava dizer que o chão ficou espalhado, mas não foi o chão molhado de sangue. Não foi molhado porque, segundo o texto bíblico, eram grandes gotas. Como é que a Bíblia diz grandes gotas? Onde foi que você já viu grandes gotas? Gota é gota, gota é gota. Por que a Bíblia diz grandes gotas? É porque não eram exatamente gotas, eram pedaços de sangue. Eram pedaços de sangue. Você diz: bispo, como é que alguém solta pedaços de sangue? Quem quer ouvir, diga eu quero. Quem quer ouvir o que é isso, diga eu quero. Como é que alguém solta? Como é que passa grandes gotas de sangue pelos meus cabelos, pelos meus poros? Como é que faz isso? Quer ouvir? Diga glória a Deus. É claro que ele não saiu dele grandes gotas de sangue, não saiu essas toras de sangue de dentro dele. O sangue saiu normal com o suor. Mas se lembre que a noite era gelada, a noite era fria demais. Na hora que o sangue ia saindo, pastor Anailton, com grande força, seu coração batendo a mil, pá, 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 e os seus poros jogando sangue para lá de fora, e o clima estava frio. Na hora que o sangue saía em grandes gotas, em grandes porções pelos seus poros, logo ele se chocava com o clima e a temperatura de então, de Calabacharabalabasúria, e logo aquele sangue petrificava, coagulava, congelava ali no seu corpo. Aí então vinha outro por trás, e aquele pedaço de sangue caía. Aí vinha outro, se formava em cima de sua pele, e lá embaixo caía. E segundo a palavra de Deus diz, ele sangrava por todo o corpo. Era nos olhos, era na cabeça, era no corpo todo, era na barriga, era nas costas. Caía, à medida que o sangue vinha, se acumulava no seu corpo. Mas quando se chocava com o vento, com o ar, com o clima úmido do dia, ele congelava, ele virava, era de partir de faca, e caía pedaços ali, caía pedaços de 20 centímetros, de 10 centímetros, de 5 centímetros, e à medida que Jesus andava em cima do Getsêmani, aqueles pedaços de sangue ia caindo no chão, e ele soltando. Imagina só que desespero foi aquele em Jesus ver o seu sangue caindo no chão daquela maneira. Nem no Calvário aconteceu aquilo. O sangue escorria na cruz e batia lá, porque foi à tarde que isso caía, querido. Mas aqui foi de noite. Lá na cruz o sangue caía, escorria na cruz e batia no chão, e escorria pelo chão. Lá no Getsêmani foi diferente. O sangue saía pelos seus poros, e era muito sangue, não era algumas coisinhas de sangue. E seu coração batendo forte, pá, pá, pá. E então aquelas grandes toras de sangue caíram ali no Getsêmani, no chão. Eu fico a me perguntar: que desespero, que desespero, que pressão e conflito emocional foi esse? Que batida cardíaca com tanta violência foi essa? E você sabe que quando você está nervoso, que ver coisas contrárias acontecendo a você, mais nervoso você fica. Não é verdade? Digam comigo: nervosismo atrai nervosismo. Não é verdade? Quando você está com medo de uma coisa, enquanto mais você vê uma situação contrária, mais medo você tem. Sim ou não?
Você já tem medo de uma coisa, quando vem chegando aquela situação parecida, você já se apavora. Agora imagina Jesus dizendo ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, essa morte na cruz amanhã, passa de mim, Senhor. E o Senhor mostrando o que ia acontecer com ele no outro dia, ele todo ensanguentado, e agora ele mesmo começa a suar e a sangrar, não algumas gotas, mas aquelas toras de sangue. Você já viu aquelas toras de sangue que você vê muitas vezes em um frigorífico? Alguns aqui já tiveram a oportunidade triste de ver alguém morto a bala, a facadas. Você já sabe aquele sangue como fica de partir de faca, você já viu isso? Pois era isso que estava acontecendo lá no Calvário por você, aliás no Getsemane por você. Até aqui você pensava que tinham sido algumas gotas, não era? A maioria aqui pensava que era assim, era ou não era? Se era, diga era. A maioria pensava que eram algumas gotas, mas não, eram grandes gotas. Não existe grandes gotas. Se a Bíblia diz grandes gotas, é porque quer fazer menção a esses coágulos do sangue de Jesus. Ah, meu irmão, a mecânica era essa: o suor vinha para a pele, preste atenção, se acumulava em cima da pele, o sangue vinha junto, batia contra o vento, contra a frieza, e ali caía coagulado. Eu quero saber de você nesta noite, se você aceita que isso foi por amor a você. Se você aceita com as mãos levantadas, você vai aplaudir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, com as mãos levantadas, aplaudindo forte e glorificando aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu quero que você repita algumas coisas comigo. Repita comigo: nenhuma encenação havia no Getsemane. Vá. Diga: Jesus Cristo no Getsemane não era nenhum ator. Diga: Jesus não costumava alterar a verdade. Agora diga: se ele disse que estava triste, ele estava triste. Se ele disse que estava tomado de tristeza, ele estava tomado de tristeza. Vai lá. Então não havia nenhuma encenação. Ele não era o filme de Mel Gibson, que foi avaliado por Billy Graham como sendo um filme real, mas era verdadeiramente o que estava acontecendo. Isso de fato estava acontecendo. Ah, meu irmão, no século II depois de Cristo começou a haver uma doutrina chamada nestoriana e ariana. E a briga com esses teólogos foi o seguinte: eles disseram Jesus era Deus, e era Deus, e é Deus, e sempre será, tá certo? Eles disseram assim: a carne humana de Jesus não valia nada, a carne foi somente a casa, para o Jesus se apoderar. O que aconteceu foi o seguinte, na mente de Nestor e na mente de Ário: o que aconteceu foi que quem nasceu de Maria foi Jesus, quem cresceu com Maria foi Jesus, quem cresceu até os 30 anos foi o mero Jesus. Com 30 anos ele se batiza, e ali na hora que ele se batiza, o Espírito entra no Jesus, e aquele Espírito Santo, quando entra em Jesus, ele se torna Jesus Cristo. Jesus Cristo. Na hora agora que ele foi para o Calvário, na hora que ele foi para o Getsemane, ah, meu irmão, ele começou a dizer que ali se retirou o Cristo e ficou o mero Jesus. Não, não é isso que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que não era o mero Jesus. A divindade, a deidade de Cristo existia, mas estava sendo aberta a mão daquilo dali. A Bíblia diz que ele se esvaziou dos seus atributos. Mas nós temos que olhar para o Getsemane, para o Jesus homem, e onde estava a divindade, fica debaixo da soberania divina. Ali ele estava,
sofrendo de verdade, suando de verdade, era sangue de verdade, corria ao chão. Mas eu quero dizer duas coisas interessantes para você glorificar a Deus agora. Eu quero dizer que apesar de tudo aquilo, no outro dia ele morre, mas no domingo ele ressuscita e está vivo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer outra coisa, meu irmão. Quando Jesus ressuscita, ele chega para os seus discípulos e diz: olha aqui, veja que eu sou quem eu sou, veja que eu não sou um espírito, eu sou mesmo Jesus. Eu tenho carne e tenho osso. Veja que o espírito não tem carne nem tem osso, como vocês veem que eu tenho carne e tenho osso. Ele não disse que tinha sangue. O sangue não ressuscita com Jesus. O sangue de Jesus derramado no Getsemane ainda está espalhado em algum lugar. Segundo a ciência, matéria não se acaba, matéria se transforma. O sangue de Jesus ainda está sobre a terra. Sabe por quê? Porque ele ainda quer salvar, e o homem só é salvo por causa do sangue de Jesus. Se você entregar a sua vida a Jesus, ele lava você dos seus pecados. Recebe uma gota desse sangue na tua vida e rasga um glória a Deus aqui dentro da igreja. A agonia do Getsemane e a agitação cardíaca de Jesus. Você já sentiu seu coração, já sentiu um medo tão grande que seu coração acelerou a tal ponto de você suar de frio? Eu acho muito difícil. Mas agora eu quero partir para o final da mensagem, falando a segunda coisa: a agonia de Jesus no Getsemane e o seu extraordinário amor. A Bíblia diz que quem primeiro nos amou foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero a igreja glorificando a Deus. A Bíblia diz que Deus deu seu Filho amado para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor? Diga amém. Qual é o pai que daria seu filho em lugar de outra pessoa? Então Deus amou-nos e mandou seu Filho. Mas Jesus Cristo também amou. Se o Pai nos amou porque mandou, o Filho amou porque veio. A primeira coisa que eu quero dizer nesta noite, nessa segunda parte dessa mensagem, em primeiro lugar, é que Jesus teve antes de tudo uma visão das chamas do inferno e do cálice que ele deveria beber e enfrentar no outro dia. Mas ele só perguntou se o pai poderia fazer que ele evitasse aquilo, e ele ouviu do pai que não era possível. O anjo chega e diz: ó, vim te confortar, mas a notícia não é tão boa, você vai ter que morrer. Vim para confortar, você vai ter que morrer. Então o anjo permite Jesus chegar de frente à fornalha, como foi dito ontem, e foi mostrado a fornalha do inferno a Jesus, a morte como condenado, amaldiçoado, que ele deveria morrer. Naquela hora, se fosse você teria desistido. Há muitas coisas que você foi sondar direito para ver se dava para entrar, e você voltou e disse: esse emprego eu não quero, é perigoso para mim. Mas você precisava do emprego, e você disse: eu não vou, porque lhe mostraram antes o perigo. Imagina se você vai descendo uma serra e alguém diz: tem um carro aqui para lhe levar. O problema só é que ele está com as duas rodas na frente, só com um parafuso. Esse parafuso pode quebrar a qualquer momento, e lá à frente você vem a pé. Você vem a pé e não vem nesse carro. Agora imagina Jesus agora. Jesus agora é levado pelo Espírito e pelo anjo, como foi levado em Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. O diabo agora se apresenta para Jesus e começa a mostrar agora não os reinos do mundo, nem a glória deles. Ele começa a mostrar: ó, a chama do inferno onde você vai entrar. Olha lá a cruz que você vai levar. Olha teus amigos te abandonando. Você está sozinho. Olha teu pai te deixando. E começou a tentar lá no Getsemane, lá no jardim. Você não vai conseguir. Você é louco. Teu pai te abandonou. Teu povo te abandonou. Teus discípulos estão dormindo. Cadê Pedro, Tiago e João? Você está só, cara. Você investiu em todo mundo, não vale a pena. E você vai entrar nessa fornalha de fogo. Você vai enfrentar o inferno por algumas horas. Você vai enfrentar tudo isso por essas pessoas. Umas estão lá embaixo. Você curou o filho da viúva Naim, está lá embaixo ela na festa. Curou a filha de Jairo, ele está lá embaixo da festa. Está nem aí para você. E você vai entrar lá.
E Jesus disse: sabe o que? Eu entro. Eu estou com medo, mas eu entro. Vale até um amém, igreja. Eu estou com medo, mas eu vou entrar. Aí eu pergunto a você: por que de fato Deus mostrou aquilo a Jesus? Porque Deus, e isso mexe comigo, porque Deus não poupou Jesus do Getsemane. A cruz não era suficiente. Eu já tinha perguntei isso várias vezes. Por que, meu Deus? A cruz não era suficiente. Para que o Getsemane? Que eu estou já para imaginar que esse Getsemane foi pior do que a própria cruz, no meu ponto de vista humano. Por quê? Pergunte comigo, por quê? Mais forte. A cruz não seria suficiente. Mas Deus disse não, não era suficiente. O Getsemane era necessário. E eu pergunto, por que era necessário Deus mostrar logo a Jesus o sofrimento do outro dia? Por quê? Por que Ele mostra ao seu filho o sofrimento que ele teria que passar no outro dia, o cálice? E por que Ele não mostra a você? Por que Ele não lhe mostra os problemas que você ia passar com antecedência? Por que Ele mostrou ao seu filho? Ah, meu irmão, você vai sair daqui com uma palavra nesse sentido que você nunca vai esquecer. Mas antes disso, vamos aqui aquecer as turbinas. Levante a mão ao céu e comece a dizer: Jesus, eu te amo. Vamos esquentar as turbinas, as duas mãos levantadas. Diga: Jesus, eu te amo. Diga outra vez. Você sabe gritar? Grita, grita, grita. Eu quero dizer uma coisa: se Jesus não tivesse consciência do tamanho da dor que Ele iria passar, nós não teríamos como avaliar o tamanho do seu amor. Se Ele tivesse sido pregado na cruz de surpresa, pegado Ele, se eles pegassem Ele e matassem, de surpresa, como nós poderíamos avaliar o tamanho do amor? Primeiro Deus disse: sinta na pele o que você vai fazer amanhã. Ele sentiu. Sinta os cravos nas mãos. Recalabassurianda. Sente os cravos nos pés. Canta labassuria labaixo. Sente a dor de 33 espinhos furando tua testa. Sentiu? Senti. Sinta agora a dor de entrar no inferno de chamas e ser queimado lá dentro. Vai. Sentiu. Agora olha o Pedro dormindo. Vale a pena? Vi, olha lá embaixo outros dormindo. Olha quem você curou lá embaixo se dividindo. Ninguém está nem aí para ti. Você viu? Vi, senti. Dói demais. Se for possível, passa de mim essa dor. Aí Deus disse: vai, anjo, diga ele que não é. E vamos ver a resposta dele. Quando o anjo disse: está consciente? Estou consciente. Mas Deus mandou dizer que não é possível. Qual é a sua resposta? Ele disse: não tem outro jeito, não. Eles só são salvos se eu morrer desse jeito, sim. Se eu provar as angústias do inferno, sim. Se eu provar o fogo do inferno, sim. Se eu provar as angústias do mundo eterno, do lago de fogo, sim. Só tem esse jeito, sim. Sem derramamento de sangue não pode existir perdão de pecado. Ele mandou lhe dizer. Então nesse caso você está consciente. Você quer? Ele disse: se não tem outro jeito, seja feita a tua vontade. Porque o Pai amou o mundo e o Filho faz o que vê o Pai fazer. Ele tinha que ficar consciente do que estava fazendo, para que o seu amor fosse mostrado com mais evidência. Por que Deus mostra tudo? Para que Ele pudesse demonstrar que estava fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Aleluia. Ele estava mostrando o seu amor e mostrando a sua voluntariedade. Quem ama é voluntário, quem glorifica a Deus.
Ele olhou para mim e viu o miserável pecador, homem do mundo, desejador do mundo, vivendo neste mundo, feito do pecado, criado no pecado. Não tenho nada para alterar em Jesus a sua santidade. Nenhum de nós podemos alterar nada a santidade de Deus. Certamente o diabo jogou isso na cara de Jesus: em que esse povo te acrescentará santidade? Como tu ficarás mais rico se morrer por esse povo? E quando ele viu tudo isso, ele também olhou e viu o inferno e pensou: se eu não for para lá, o que é que vai acontecer? Aí a sua onisciência voltou e disse o seguinte: se você não for para lá, o Cícero tem que ir. Se você não for para lá, o Cabral tem que entrar. Se você não for, o Anailton tem que ir. Então você escolhe: ou você vai ou eles vão. Aí ele disse assim: não, eu tenho que fazer o que meu pai faz. Se meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Se o meu pai ama, eu também tenho que amar, porque o filho faz somente aquilo que viu o pai fazer. Se o pai amou o mundo e me mandou, eu também tenho que amar e ir até o fim. E a Bíblia diz que ele nos amou e nos amou até o final. Aí eu entendo, queridos, porque é que eu não sou mostrado nada. Às vezes eu passo uma coisa hoje, mas Deus não me mostrou ontem. Não tinha necessidade de me mostrar, não tem necessidade de onisciência para nós. Para quê? Para quê? Quando muitas vezes eu entrei no ministério há 20 anos, meu Deus, se Deus me revela há 20 anos que eu tinha que enfrentar o que já enfrentei na minha vida, será se eu queria entrar? Será se eu dizer: Senhor, eu quero entrar nesse ministério, mesmo que eu vá passar pelo que eu já passei? Entreguei minha vida, entreguei a vida, entreguei minha casa, abri minha casa pela obra de Deus. Se eu for contar aqui tantas patadas, tantas ingratidões, tantas confusões, tantas divisões, tantas coisas na minha vida, eu fico perguntando: meu Deus, será que naquele dia 13 de dezembro do ano de 1998, Erilânia e eu, presbítero Edivane, mais alguns que aqui estão ainda na igreja, irmã Josélia e outras pessoas, Deusinha que está aqui, será que naquele dia, Deusinha, lá naquela reunião, irmã Diaconisa Josélia, Deus tivesse naquele dia revelado para nós: quer entrar aí no ministério vocês? Quer abrir o ministério vocês? Vou dizer o que é que tem que acontecer: vocês vão abrir um ministério, mas vão querer bater em você. Vão abrir um ministério, mas vão criticar vocês. Vão abrir um ministério, mas vão querer processar vocês. Vão abrir um ministério, mas tem pessoas que vão querer tomar o ministério de vocês. Será se Jesus revelasse aquilo naquele dia, nós íamos querer? Mas é claro que nós íamos saltar fora no primeiro dia. Eu mesmo imagino, eu não teria força para suportar a dor na alma por antecipação de saber que alguém levou a igreja a um tribunal. Eu não teria capacidade de enfrentar por antecipação a dor de saber que alguém iria, depois que eu coloco ele no seminário, depois que eu formo ele, depois que eu unjo ele, depois que eu ajudo ele a fundar uma igreja, ele olhar para mim e dizer: seu moleque, o senhor é um moleque, na minha cara, na frente de todos os pastores. Se eu contasse sem os pastores estar, todo mundo não iria acreditar. E então essa pessoa ou essas pessoas me chamar de moleque na minha cara e me botar para correr daquele trabalho, dizendo: aqui o senhor não tem nada, não comprou uma cadeira aqui, o que é que o senhor tem aqui? E depois de muito tempo, para me afrontar, vim abrir uma igreja perto de onde eu prego o evangelho. Se Deus me mostra isso há muito tempo, será se eu queria enfrentar isso? Eu ia dizer assim, e eu ligar para São Paulo e dizer assim: Agemiro, tu é pedreiro? Sou. Arruma uma vaga de servente. Arruma uma vaga de servente para mim. Deus está me revelando que se eu for pastor, eu vou ganhar um rapaz para Jesus, vou batizá-lo, vou levantá-lo, vou casar ele, vou fazer tudo por ele. Quando ele estiver aqui, eu vou dar uma congregação para ele e ele vai tomar a congregação. Bota eu para ser um servente de pedreiro. Eu não preciso nem posso ter onisciência. Eu não tenho estrutura nem você para prever as calamidades que a vida nos assegurou. Eu só tenho que apenas ter uma coisa: fé de que o meu futuro
e o teu futuro está nas mãos de Deus, e é Ele que cuida de nós. Pode glorificar a Ele e aplaudir a Jesus para todo sempre. Para todo sempre. Graças a Deus que Ele não me mostra. Graças a Deus que Ele não me mostra. Não me mostrou essas coisas na hora que eu entrei, porque Ele iria me revelar e eu iria cair fora, porque eu sou humano. Mas com o teu Jesus, com o meu Jesus foi diferente. Ele foi levado para a beira da fornalha, e ele viu, ele sabe quantos graus de temperatura tem dentro daquele inferno, que foi Ele que fez. Ele fez junto com o Pai, fez o inferno. Isso aqui é para o cão, aqui é para o Satanás. Eu vou jogar o cão e os demônios dentro dele, e os homens eu vou lutar para salvar, para não entrar lá. Mas Jesus sabe o grau de temperatura lá no inferno. Mas Ele foi levado à boca do inferno. Ele sofreu as angústias do inferno, Ele sofreu a queimadura do inferno. Mas Ele foi levado antes para a beira da fornalha, e lá na beira da fornalha Ele tinha, se Ele quisesse, o direito de abrir mão, porque Ele é Senhor do céu e da terra. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que complica, é Ele que descomplica. Depois Ele explica, Ele faz, Ele diz, Ele realiza. Ele cria o bem, Ele faz o mal. Ele manda alguém para lá, manda para cá. Ele é Senhor, Ele faz se Ele quiser. Mas quando Ele viu o fogo do inferno, Ele disse assim: eu amo tanto esse povo, que mesmo sofrendo, sangrando, eu vou morrer essa morte, porque eu quero morrer essa morte. Foi um ato de voluntariedade, foi um ato de plena vontade. Por isso que Ele chegou uma vez para alguém e disse assim: ninguém me mata, a minha vida sou eu quem a dou de livre e espontânea vontade, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá, quem glorifica a Deus, dá a vida pelas ovelhas, morrendo, se tremendo de medo. Mas o medo é terrível, paralisa muitos de nós, mas não paralisou o teu Senhor. Aplaude a Ele agora, meu filho, em nome de Jesus. Não paralisou. Por favor, fique de pé nesta hora. Procure duas pessoas que estão perto de você e diga assim: você percebeu que Jesus Cristo te amou demais? Dá glória a Deus aí. Diz para um, diz para dois, diz para três. Percebeu que Ele te amou demais? Diz para ele aí. Percebeu que Ele te amou demais? Ele vai dar glória a Deus bem forte. Ele vai dar glória a Deus bem forte e vai aplaudir nesse lugar. Vai aplaudir a Jesus agora, o Filho de Deus. Me amou! Me amou! Quando sua mente dizia não faça, quando o seu medo dizia não faça, quando o pavor tomava conta, quando a mente dele dizia não dá certo, estou com medo, mas ele recebeu o anjo que o confortava e disse: olha, eu não posso evitar. Deus disse que eu não poderia evitar você morrer, mas eu posso estar aqui do seu lado. E o teu pai mandou dizer que não vem não, mas me mandou. Mas por que papai não pode vir? Por que papai não pode vir? A resposta foi nada. Porque pelo menos se o pai tivesse vindo, mas mandou apenas um empregado. Você sabe, eu estou sendo banido essa semana. Eu acho que eu não tenho o direito de abrir mão da minha fé. Eu não tenho o direito de ser um crente relaxado. Diante dessas verdades, eu preguei hoje que o coração de Jesus estava com um ataque cardíaco lá em cima. Mas eu preguei também que o coração dele estava cheio de amor. O mesmo coração que estava cheio de medo estava cheio de amor. Aí a Bíblia diz lá na frente: o amor lança fora todo medo. Não, você não entendeu. De calabacharabalaia. Eu disse que o coração de Jesus estava cheio de medo. Mas eu terminei dizendo que o coração dele estava cheio de amor. E João escreveu lá na frente e diz:
O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você sabe, pergunte a qualquer mamãe que está grávida a ponto de dar à luz, quando ela começa a ter contrações e vai ter o filho normal, o medo que ela tem. Mas o que é que leva ela a dizer eu quero ter normal, ou que não seja? O que é que faz uma mulher saber que vai sofrer 9 meses e depois ainda mais alguns tempos para gerar um filho? O que é que faz esse medo sair? Amor. Jesus conseguiu amar mais do que ter medo. Se o medo deixava Jesus em pânico, o amor o acalentava, o amor lhe consolava. Você que está aqui nessa noite amedrontado, está com medo disso e daquilo, está com medo de adoecer, está com medo de comprar, com medo de casar, com medo de vender, com medo de trabalhar, está com medo da concorrência, está com medo da dificuldade. Você não vai entregar os pontos no Getsemane. Você vai partir para cima do traidor. Você vai se entregar ao traidor. Você vai dizer: olha, traidor, eu não saí do Getsemane porque eu não quis. Se eu quisesse eu tinha me esconder, eu teria me escondido em outra parte. Eu teria ido para o Egito. Minha mãe, quando quis me esconder para Herodes não me matar, me levou para o Egito. Eu já sei onde é que se esconde. Minha mãe disse que quando eu quisesse me esconder, eu ia para o Egito. Quando eu era menino, quiseram me matar, ela me levou para lá, eu aprendi. Sei o caminho onde é. Mas eu não queria me esconder não, Judas. Eu queria vir para um lugar que todo mundo sabe onde eu estava. Aqui nesse lugar, para mostrar para vocês que eu, apesar de estar com medo, mas eu estou disposto. Apesar de estar com medo, eu estou amando. E quem ama supera o medo. Levanta, Pedro, levanta, João, levanta, Tiago. Vamos enfrentar o traidor, que Deus é conosco. E quem ama lança fora o medo. É o que faz muitas vezes você não separar do seu casamento. É o amor. O medo da crise desaparece e o amor entra, e a crise cai por terra e você vence por amor. É o que faz muitas vezes a gente permanecer no ministério, porque não vê diretamente o problema, mas antecipa algumas coisas, e a gente continua por causa de uma coisa só: um amor. A história, o que eu posso representar para outras pessoas. Deus está derramando em você um amor muito forte nessa noite. Desafia aí uma pessoa só. Desafia ela, diz assim: eu te desafio a amar Jesus apaixonadamente. Se ela aceitar isso, ela vai aplaudir, eu vendo. Quero que vocês fechem os corredores dando as mãos. Vocês sabem, eu quero viver loucamente apaixonado por Jesus. Pastor Cabral, eu quero viver loucamente apaixonado por Jesus. Pastor Anailton, eu quero que minha vida seja uma vida de paixão, apegado a Jesus. Você quer viver apegado a Jesus? Quer viver apegado a Jesus? Pois eu quero dizer como é que a gente é apegado a alguém. Como é que a gente prova que é apaixonado por alguém. Você lembra quando você era namorado? Você fazia de tudo para agradar a sua namorada, e às vezes você até deixava de fazer umas coisas e fazia outras sem você querer. Você não queria fazer certas coisas, mas fazia porque você achava que ia fazê-la feliz. Não era assim? Quando você ama Jesus é do mesmo jeito. Tem coisa que Ele pede, você não gosta muito não, né não? Tem umas coisas que Jesus fica dizendo: eu quero de você, viu? Senhor, tu sabe que esse negócio aqui era de mamãe,
era de papai, eu nasci nessa lei deles. Não tem negócio da lei deles, você vem para a minha. Quem diz amém? Dói em você, dói, mas quem ama faz de tudo para ver o amado e a amada feliz e contente. Então, se você ama Jesus aqui nessa noite e você ainda não é crente, aceite Jesus no seu coração. Se você já é crente e não é batizado, Ele quer que você se batize. Se você é crente e não é dizimista, então você não diz que ama. Pega o envelope, entrega esse dízimo, entrega total. Você não diz que ama. Quem ama, mesmo que não goste bem daquilo que o amado quer, ó Senhor, eu vou entregar, eu vou dar, eu vou te abraçar, eu vou andar contigo. Aí o amado diz: olha, tu é apaixonada por mim? É, pois tem um lugar que eu gosto de frequentar. Aí você diz: mas eu não gosto de campo de futebol, eu não gosto de campo de futebol. E começa aquela briga em casa, porque o marido gosta do campo de futebol e a mulher diz: eu não gosto desse campo de futebol. Mas a mulher sabe e diz: quer saber de uma coisa? Eu não gosto do campo, mas eu gosto dele. Quem entendeu o mistério? Quem entendeu o que eu estou falando? Recalabachária. Quem é apaixonado por Jesus diz assim: Jesus, por mim eu não gosto bem de estar na igreja não, uma vez por semana tá bom. Eu não gosto bem não, eu gosto de estar em minha casa. Aí Jesus disse: não, mas eu queria que você estivesse lá, queria que você congregasse e dissesse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aí você diz: Jesus, eu prefiro estar em minha casa, mas já que tu queres, eu vou sem querer muito, porque o meu querer não vale nada, o que vale é o teu amor que eu tenho. Quem glorifica, quem exalta, quem magnifica, quem exalta Ele. Jesus diz: eu quero que você ore, jejue. Se eu ficar sem comer, não, sem comer o quê? Sem comer carne. Jesus, pelo amor de Deus, não, eu quero que você jejue. Eu vou deixar de comer por esses dias aí, porque o Senhor está pedindo. Meu corpo não gosta bem disso não, mas o que é um pedaço de carne? O que é um prato de comida em relação ao teu amor? E se tu me amou desse jeito, eu vou te amar também. Amor com amor se paga. Cabe à igreja para glorificar a Deus. Nunca pague amor com ódio, pague amor com amor. Foi por isso que você aceitou Jesus essa semana, não foi, irmã? Não foi? Está feliz? Foi por isso que a irmã aceitou Jesus essa semana, não foi, irmã? Está feliz? Essa semana todo dia as pessoas se convertem. Quem é que está aqui que não é crente e gostaria de, por amor, aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Por amor, aceitar Jesus. Quem não é crente e quer aceitar Jesus, se tornar crente agora, vem aí. 2 pessoas vindo aqui, ó. É porque entende. Pode aplaudir mais forte. Eita, diaconisa Lúcia, a safra é grande, minha irmã. Eita, mistério.